disciplina de compatibilidade eletromagnética pode ser subdividida, né, ou categorizada em 4 categorias, que seriam então a emissão radiada, que está apresentada aqui no diagrama, né, A. Então seria a partir dos cabos aí do sistema, né, vai ter emissão radiada de energia eletromagnética. Tem no item B é a susceptibilidade radiada, ou seja, está aqui o sistema, ele vai receber energia eletromagnética e vai afetar um componente aí potencialmente susceptível, né? Então esse aqui é o B, susceptibilidade radiada. Tem a emissão conduzida, né? Então está aqui um componente ruidoso, né? Por exemplo, como foi falado, o clock de um microprocessador, se fosse um sistema digital. Pode ser também transistores de uma fonte chaveada. Então esse tipo de componente ruidoso que gera muito ruído, né? Aquele exemplo lá seriam as escovas do motor de corrente contínua também. Daí esse ruído vai se propagar pelos cabos, né? Então é uma emissão conduzida. E finalmente a 4ª categoria, susceptibilidade conduzida. Então o ruído da rede vem pelos cabos e chega em um componente aqui potencialmente susceptível, né? Por exemplo, a parte de instrumentação, né? Circuitos processadores de sinais, ou então memórias, né? O próprio processador. Tudo isso é potencialmente susceptível a emissões. Vocês notem que em todos esses casos aqui vocês estão vendo a radiação, né, tanto saindo quanto chegando pelos cabos, né? Cabos elétricos são ótimos emissores e receptores de energia elétrica, né? Eles funcionam indesejavelmente como antenas. Então esses cabos aqui não eram para se comportar como antenas, né, do ponto de vista de projeto, mas eles, né, se assemelham a antenas por serem condutores aqui longos, então são excelentes emissores e receptores de energia elétrica. Além disso, né, quanto mais longo for o cabo, mais susceptível ele é de emitir ou receber energia eletromagnética. Os envoltórios metálicos podem tanto emitir quanto receber energia eletromagnética. E finalmente, se você fizer um envoltório de um dispositivo não metálico, ele vai estar exposto ao ambiente, né? Ele está de forma, do ponto de vista eletromagnético, ele está nu, né? Ele está exposto ao ambiente eletromagnético externo. Então, por isso, fica muito susceptível à interferência. Agora vamos falar de algumas outras categorias que não foram faladas anteriormente. A primeira é a descarga de energia eletrostática, né? Então, por exemplo, existe um acúmulo, supomos que existe um acúmulo de carga em uma pessoa, né? E aí quando ela vai tocar num envoltório metálico, essas cargas vão ser descarregadas aqui. Seria uma descarga estática, né? De energia estática. Isso a gente vê no dia a dia, pelo menos do laboratório de eletrônica, né? Quando você faz uma compra de componentes eletrônicos, especialmente componentes mais complexos, que têm um valor maior, vem escrito nas embalagens, né? Tome cuidado com descargas estáticas, né? Pode queimar o componente, né? Então essas descargas é um problema que pode chegar até a destruição do componente. Tem o pulso eletromagnético também, aqui mostrado em B, né? Pulso eletromagnético que é emitido devido a uma detonação nuclear. Não é uma coisa muito comum no dia a dia, né? Mas é um conhecimento estabelecido, né? Que tem o pulso eletromagnético da detonação nuclear e que, por exemplo, sistemas aeroespaciais, como por exemplo um caça, né? Um avião, na época aí da Guerra Fria, né, os aviões eles tinham que ter um sistema que suportasse isso, né? Porque numa situação de guerra os seus aviões não podem cair no momento que tiver uma detonação nuclear, né? Então tem que ser estimado isso e o sistema de controle de voo tem que suportar o pulso eletromagnético dessa situação. Descargas atmosféricas é um dos pontos também extremamente importantes em compatibilidade eletromagnética.
Então aqui a descarga atmosférica é uma corrente aí de valores altíssimos, né? É muito variada a faixa de valores de corrente, né? Mas aqui está um valor típico de 50.000 amperes ou 50 quiloamperes, que vem do céu e chega e atinge uma linha de transmissão aqui, né? Então imagina a quantidade de energia eletromagnética que é emitida numa descarga atmosférica, né? Então existem aí linhas de pesquisa só para descargas atmosféricas, o modelamento dos campos eletromagnéticos associados a descargas atmosféricas também é uma categoria aí extremamente importante em compatibilidade. E ainda tem uma quarta aqui também, que seria a espionagem, né, através de conhecimentos aí de compatibilidade. Então está aqui um dispositivo sensível que vai transmitir informações, as ondas associadas às informações que estão aqui no dispositivo, né, teoricamente podem ser lidas aqui usando uma antena e aí decodificadas para obter então informações de valor, né? Eu particularmente já vi um projeto desse em uma visita que eu fiz. Não se fala muito nisso, né? Porque é um assunto de segurança, mas está também envolvido em compatibilidade eletromagnética. Os problemas de compatibilidade eletromagnética aumentaram desde a primeira transmissão e recepção de informação transatlântica em 1901, né? Que seria aí a utilização de propagação de onda eletromagnética, né, para poder fazer comunicação, está intimamente relacionada à compatibilidade. Então, desde lá de 1901, né, teve uma piora dos problemas, né? As 4 principais razões da piora, né? Diminuição do tamanho do transistor. O que acontece? Um transistor, quanto menor ele é, mais rápido é a transição, né, de um estado 0 para o estado 1, né? Aí depende do nível de tensão, que representa o 1, mas essa diminuição do tamanho do transistor está ligado à diminuição do tempo de subida e do tempo de descida, que está, como foi falado, né, baseado em transformada de Fourier, está ligado ao espectro eletromagnético, né? Então, transições rápidas preenchem o espectro eletromagnético, né? Aumento de densidade de componentes digitais. Por que isso piora os problemas, né? Bom, aumentar a densidade de componentes digitais significa colocar muitos componentes, né, no mesmo espaço de antes, ou então reduzir o espaço mantendo o número de componentes. Então, assim, quando tem muitos componentes ali, um perto do outro, o acoplamento aumenta, né? Os componentes estão muito próximos, então os campos eletromagnéticos ali estão tendo um acoplamento maior. E o que acontece? Então, a interferência, né, tem um potencial de interferência maior. Aumento da quantidade de dispositivos no mercado, né? Quanto mais dispositivos compartilham um ambiente eletromagnético, mais problemas de compatibilidade existirão, né? Ou potencialmente existirão. E finalmente aqui um quarto motivo, né? Aumento da frequência de operação dos dispositivos, né? Então, quanto maior a frequência, né, mais facilidade tem o ruído de se propagar. A gente vê aí, né, a tendência os primeiros dispositivos eletrônicos aí digitais tinham clocks aí talvez da ordem de megahertz, né, poucos megahertz. Hoje estamos todos em gigahertz. Então é significativo esse aumento de frequência de operação, né? Isso dá mais trabalho para quem é responsável pelo aspecto de compatibilidade, né, no projeto. Agora falando sobre algumas organizações relacionadas à compatibilidade, né? Eu coloquei aqui o logotipo de algumas, né? Tem essa aqui que eu estou mostrando com a seta, é a FCC, né? Federal Communications Commission, né? É a responsável nos Estados Unidos por fazer a regulamentação relacionada à compatibilidade, né? Tanto de dispositivos eletroeletrônicos quanto outros, né? CE, que é a conformidade europeia, né? Ela é a responsável na Europa por esse tipo de trabalho, né? Tem o CISPR, a gente ouve muito, né? Muitas normas de compatibilidade tem a sigla CISPR, né? Que é o Comité International Spécial de Perturbation Radio. Então é uma sigla em francês. E aqui tem o IEC também. A gente vê bastante aí o IEC, normas com o IEC.
E tem alguns outros aqui, né? Tem um especial aqui da Coreia, a ISO também participa. Então, assim, são todas essas organizações, né, que estão ligadas a governos que vão estabelecer as normas a serem seguidas para que os produtos eletroeletrônicos funcionem de forma harmoniosa no mesmo ambiente.